Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Superação dessa semana, comigo Luezes Isoton, aqui pela TV Capixaba. Nós continuamos o nosso passeio por São Gabriel da Palha e hoje eu conheci, você vai conhecer o Dr. Vitor Goese e ele é especialista em direito previdenciário e uma outra área que vocês também vão se apaixonar. Quem não gosta de viajar? Agora, se viajou e deu algum probleminha, a quem eu recorro, gente? Então fique aí, porque é logo depois da vinheta. Para iniciarmos o nosso programa de hoje, estou aqui em São Gabriel da Palha, vou conversar com o Dr. Vitor. Me fala primeiro, Dr. Vitor, muito obrigada por nos receber aqui em São Gabriel. Prazer é tudo meu, obrigado vocês pela superação em estarem aqui me ouvindo hoje para eu contar um pouquinho da minha história, do meu trabalho. Gente, é tão legal que a gente chega na cidade, o Dr. Vitor tá aqui, parece que já tô com um amigo de anos, isso é muito legal, né? É verdade, a gente já bateu altos papos, né? E a gente tem muita coisa em comum, isso é muito divertido. E agora nós vamos falar um pouquinho para você também, que está nos assistindo agora. Doutor Vitor, você atua... Primeiro eu quero saber como que você foi parar no direito. Então, essa é uma pergunta bem interessante. Quando eu terminei meu ensino médio, eu tinha alguns sonhos, né? Vontade de fazer um curso superior, mas nada muito 100%. Ouvindo alguns amigos, principalmente um amigo que já era da área, né? Ele me disse que seria a minha cara cursar direito. Acabou que eu consegui uma bolsa para poder estudar o curso e me encontrei. Fui muito feliz e estou muito feliz na profissão. Sim, agora você atua em duas áreas muito importantes. A primeira que a gente vai falar é sobre o direito previdenciário. E existem algumas mudanças e a gente às vezes fica um pouco perdido. Me fala um pouquinho sobre essa área previdenciária. O direito previdenciário, ele é extremamente importante, porque com certeza você que está em casa conhece alguém que teve um benefício negado pelo INSS. E muitas vezes esse benefício é negado porque não teve o acompanhamento, não teve o preparo da documentação, né, a assessoria de um profissional qualificado. Então é muito importante o advogado previdenciarista, no momento de requerer seja qualquer benefício, um auxílio-doença, um auxílio-acidente, uma aposentadoria, porque esse profissional, que é a área que eu atuo, vai saber te dizer exatamente como para garantir, né, o seu benefício. Sim. E é importante falar que a pessoa trabalha a vida inteira, chega no momento de descansar, de usufruir daquele trabalho, né? Vem um benefício negado. E a gente tem que ressaltar também, doutor Vitor, que não é só para a aposentadoria, né? Como você bem falou, tem esses auxílios, tem também auxílio às crianças. Me fala um pouquinho sobre essa parte. Pronto. Hoje eu tenho atendido muito crianças, né, mães e pais, com crianças com diversos tipos de diagnósticos, né, seja autismo, problemas cardíacos, problemas neurológicos, que às vezes os pais desconhecem o direito de um benefício assistencial. E aí é muito importante o papel do advogado nesse momento, para estar fazendo o quê? Orientando as famílias, quais documentações necessárias, qual documentação médica necessária, os cadastros e como é o passo a passo até a gente conquistar o benefício. Sim, e ajuda muito, porque muitas mães, às vezes, precisam parar de trabalhar para cuidar dos seus filhos, e aí fica sem essa ajuda também, né? Agora me fala, por exemplo, preciso dar entrada num benefício. Qual é o primeiro passo, doutor? Então, se for um benefício assistencial, a gente precisa verificar se o cadastro, né, junto ao órgão do governo, né, o famoso cadastro único está atualizado, se a documentação médica da criança ou do adulto está atualizada e buscar, né, assim, reunir toda a documentação necessária para comparecer às perícias munido
das documentações que precisam. Sim. Mas aí se você tem esse auxílio, essa assessoria de um advogado, isso fica muito mais leve. Porque se você vai juntar esse documento, vai levar para onde, vou fazer o quê? Agora, tendo um advogado para ajudar é outra história. É verdade. Então, a gente precisa valorizar e entender que o advogado, nesse momento, dos benefícios principalmente, ele não é um gasto, ele é um investimento. Porque você consegue ter uma assessoria desde o requerimento administrativo, que é ali junto ao INSS, até o judicial, caso seja indeferido. Porém, quando você tem um advogado desde o primeiro momento, as suas chances do benefício ser aprovado no administrativo são altíssimas. O advogado tem esse conhecimento, ele consegue te orientar nesse ponto. Verdade. Agora, doutor Vitor, vamos falar sobre uma outra área que muito me interessa também, que é esse auxílio que você presta a passageiros, tanto em transporte aéreo quanto pelas estradas aí do nosso país. É verdade, minha amiga. A gente atua também com o direito do passageiro, seja rodoviário ou seja o passageiro aéreo. Você com certeza já ficou na rodoviária com o ônibus atrasado, ou se você tem costume de pegar avião, ou tem algum amigo que pega bastante avião, já teve voo atrasado, voo cancelado, extravio de bagagem, e as pessoas muitas vezes desconhecem os seus direitos. Desconhecem que existe um código que defende o consumidor, desconhecem que tem regulamentações próprias pelas agências que cuidam tanto da aviação quanto do transporte terrestre. Então, quando acontecer um problema desse, você precisa ser assessorado por um profissional, porque muitas vezes as pessoas perdem compromisso, perdem eventos importantes, né, compromissos de trabalho familiares, independente do compromisso, ou até mesmo tem prejuízos financeiros, seja uma lua de mel que você perdeu uma reserva, um aniversário que você, por algum motivo, não vai comparecer ou vai chegar atrasado. Porque quando a gente fala de voo, principalmente, você compra a passagem do voo contando com aquele horário, né? Não é assim imprevisível como uma estrada que pode acontecer um acidente. Claro, tem casos infortuitos aí, né? Seja um mau tempo, alguma coisa assim. Mas fora isso, o voo ele tem que acontecer no horário e chegar no horário. E o passageiro aéreo muitas vezes paga caríssimo na passagem para garantir isso, entendeu? Então a gente tem que fazer valer o nosso direito quando a companhia não atende aos requisitos que a gente contratou. Sim, mas muitas vezes, de repente, doutor Vitor, a pessoa não entra com a ação porque fala assim, ah, mas eu não vou ganhar isso aqui, porque a companhia tem muito poder, mas a gente consegue sim consegue mesmo esses benefícios, não é isso? Sim, é igual eu te falei, eu já estou caminhando há algum tempo nessa área, né, do direito do passageiro e a gente vê que as indenizações elas acontecem, elas são reais e as companhias têm ciência disso, porque muitas vezes elas fazem contato, até mesmo para fazer uma proposta de acordo, para poder a gente encerrar o processo numa fase inicial, né? Não se prolongar por anos, se arrastar por anos ali, que o processo judicial muitas vezes demora, né? E por isso, mais uma vez, eu reforço que é importante um profissional capacitado, que entenda da área, para poder dar a melhor assessoria para o cliente. E hoje em dia você pode me falar assim, quais são os eventos mais corriqueiros que acontecem no aeroporto ou nas rodoviárias? Olha, os atrasos, né, disparado tanto no transporte rodoviário quanto no aéreo e o extravio da bagagem. Assim, esses são os principais que chegam aí para a gente resolver as demandas. Sim. Imagina, você chega no hotel e no aeroporto e sua bagagem não chega e tem ali dentro um computador, a sua roupa, aí você está viajando com criança, é muita... Eu já atendi casos de crianças, famílias que foram passar férias na Disney, e aí a mala sumiu, aí você chega num outro país em dólar, então a mãe tem que comprar roupa, tem que comprar, e a mala fica sumida. Esse é um prejuízo que a gente tem que buscar na justiça. Ou também um casal foi passar lua de mel, e aí a mala ficou sumida a lua de mel toda. Então, olha o transtorno. Então, assim, eu tenho prazer de trabalhar, de pegar uma situação que foi um pesadelo e transformar não vou dizer que uma solução agradável, mas pelo menos um conforto, um reparo, né,
problema que a companhia gerou para o cliente. Até porque, gente, este doutor Vitor já viajou aqui. Quantos países, doutor? Alguns, bastantes. Eu sou apaixonado por viagens. Um dos motivos de eu ter entrado nessa área é a minha paixão por viajar, tanto nacional quanto o mundo afora aí. Sim, já deve ter passado uns perrengues também, né? Claro, foi daí que despertou meu interesse. Eu lembro que antes de eu formar, eu tive um problema, fui fazer uma viagem para Foz do Iguaçu, e eu lembro que meu voo foi cancelado. E aí foi assim, um dos primeiros contatos com isso. E aí eu falei, não, eu fiquei indignado, e aí eu fui até, na época, conseguir reunir as provas, e aí criei minha primeira indenização, né, de companhia aérea, e como a gente viaja muito, quanto mais você viaja, mais sujeito a isso você está. E eu digo para você, com relação aos atrasos, aos cancelamentos, a tudo. Tem clientes que pensam assim, eu não vou entrar porque, isso daí acontece, isso, aquilo. Mas veja bem, se você atrasar 2 minutos, o seu voo não vai te esperar. Você vai ficar para trás e você vai ter que comprar uma outra passagem, absurda muitas vezes em cima da hora. Então, se a companhia aérea atrasa com você 2, 3, 4 horas e você perdeu algum compromisso, você teve um prejuízo, você tem que buscar o seu direito. É extremamente fundamental que você busque o seu direito, que é uma forma, inclusive, do judiciário, seja os acordos, essa penalidade ser de caráter pedagógico, para ensinar, para mostrar para a companhia, olha, você tem que cumprir um contrato, você tem que cumprir com o que você vende. Verdade, gente, eu nunca tinha pensado nisso, por esse ângulo, sabe, de que realmente se eu chegar, vai chamar meu nome lá uma vez, se eu não comparecer, acabou, e eles não querem saber se foi porque a gente pegou um trânsito, a gente pode ter saído 5 horas de coisa mais, por exemplo, Vitória tudo bem, mas São Paulo muitas vezes tem engarrafamentos aí de 5 horas, e aí a gente acaba atrasando e realmente perdendo essa oportunidade. Exatamente, então eu digo assim, que é muito gostoso ligar para um cliente e dizer que aquela frustração dele gerou um retorno, gerou uma reparação, da mesma forma que eu fico muito feliz quando eu posso ligar para um cliente e dizer que o benefício dele foi aprovado, foi concedido na justiça, aquele benefício que ele lutou tanto, que ele achou que ele não ia conseguir, a gente conseguiu reverter, então eu fico muito feliz. Sim, agora me fala, me dá uma dica, assim, fala com o pessoal de casa, que nós estamos num período, né, doutor Vitor, de muitas viagens, férias estão aí. Então, dá uma dica para o pessoal, para eles se prepararem antes, por exemplo, com documentação, algo que possa ajudá-los a não ter que passar, de repente, por uma situação constrangedora no aeroporto ou na rodoviária. Olha, eu digo que sempre a pessoa, quando vai programar uma viagem, ficar atenta, principalmente se for internacional, quais são os documentos exigidos para entrar naquele país. Precisa de visto, precisa de passaporte, entra só com RG, meu RG está válido, tem que tomar alguma vacina para poder viajar. São cuidados principais. Outra, documento sempre próximo a você. Nunca despache bagagem com documento, nunca coloque no porão do ônibus documento, objetos de valor, né? Tenha sempre perto de você, ou numa pochete, ou na mochila, que você consiga ter visão o tempo todo. E com relação a líquidos, né, aqueles cuidados que a gente tem que ter no aeroporto, são alguns detalhezinhos que você consegue achar na internet e você pode se precaver. Ver também o clima do lugar que você vai, se está quente, se está frio, até para você poupar roupa. Tem pessoas que viajam com bagagens assim exageradas. Então, às vezes, você pode viajar com uma mala menor, desde que você tenha organização para você poder saber exatamente qual peça de roupa, qual tipo de roupa que você vai usar no seu destino. Sim. Aí chega lá na hora do embarque, tem que pagar quase uma passagem para a mala também. Exatamente. Então, assim, deixa esse dinheiro para você curtir no destino, para você curtir na viagem, ou até mesmo programar uma outra viagem com essa economia que você vai ter. Verdade, doutor Vitor, que conversa gostosa, olha só, gente. Eu fico muito feliz em te conhecer aqui, doutor Vitor, e deixo agora uma mensagem para o pessoal que nos acompanhou nesse programa de hoje, para essas pessoas que precisam buscar um serviço de um advogado e muitas vezes têm algum receio. Então, fala para o pessoal de previdenciário e fala para o pessoal também, para os nossos viajantes. Vamos lá, pessoal. Sempre atentos aí, igual eu já disse, aos documentos, né?
E isso vale tanto para o direito do passageiro, aéreo, rodoviário, quanto para o previdenciário. A documentação, as provas são extremamente importantes. Então, se você teve algum problema, um cancelamento, um atraso, reúna as provas, guarde os bilhetes da passagem. Se você teve algum compromisso que perdeu, registre isso, né, de alguma forma, para você poder ficar assim respaldado, para quando o seu advogado, quando você for buscar o seu direito, você conseguir de fato efetivar o seu direito. Isso vale também para o benefício previdenciário. Vai tendo muitos clientes rurais que às vezes não guardaram os contratos ou não têm os contratos rurais, e aí dificulta o nosso trabalho na hora que a gente vai garantir um benefício previdenciário para esse cliente. E eu digo mais, se você precisar de um apoio, de um suporte, busque um profissional qualificado para poder te dar aquela atenção, te dar aquela assessoria que você precisa e que você tanto merece. Sim. Gente, eu posso falar, eu indico o Dr. Vitor Goese sem medo nenhum, porque ele entende do que ele está falando e é muito importante você estar respaldado por uma pessoa que sabe o que está fazendo, que você vai entregar seus documentos e vai dormir em paz, falando assim, olha, eu sei que os meus direitos estarão garantidos na mão de um advogado tão competente. Muito obrigada por nos receber mais uma vez aqui em São Gabriel da Palha. O programa Superação está de portas abertas para você, doutor. Eu que agradeço o carinho, a atenção de vocês, o convite. Fui muito feliz com esse convite. Espero que a gente consiga fazer outras parcerias, outras participações. E posso convidar a galera para me seguir no Instagram? Com certeza, com certeza. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais das minhas redes sociais, um pouquinho mais sobre os direitos que vocês têm como passageiros ou com benefícios previdenciários, o meu Instagram é @advogadovitorgoese. Eu vou ter o maior prazer de estar acompanhando vocês. Se precisarem de alguma dúvida, me mandem no direct, terei o maior prazer em responder. É isso mesmo, muito bem. Ele é essa simpatia, tá, gente? Porque, ó, isso é importante falar também. Eu sou advogado, mas não atuo mais, mas é importante você ter um advogado que você consiga ter esse contato, esse olho a olho, sabe? Ter o seu advogado como um amigo mesmo, porque é ele que vai te socorrer. É verdade, uma advocacia humanizada, como eu gosto de falar, né? É aquela advocacia de ser humano para ser humano, entendeu? Então eu já senti na pele o que meus clientes estão passando e eu quero solucionar o problema deles porque eu sei como é doído, como é doloroso e como é satisfatório quando a gente consegue resolver. É isso mesmo. Eu quero ver o doutor Vitor aqui no programa muitas e muitas vezes. Muito obrigada mais uma vez, doutor Vitor, e muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Olha, mas não saia não, porque tem um programa lindo preparado especialmente para você.